capítulo de número 7 do Evangelho de Mateus. Nós vamos ler o versículo 24, o 25, 26 e 27, para nós meditar na palavra. Isso que vou ler, meus irmãos, é uma escritura muito conhecida. Sexta-feira ainda foi lido aqui no culto. Eu fiquei meditando: Jesus, como tu eras claro, como tu és claro naquilo que tu queres nos dizer. Ninguém nos tem necessidade de dizer: Senhor Jesus, eu não te entendo. Tu nunca falaste claramente comigo. Jesus fala e fala um português muito claro. Não é o meu português arcaico, ultrapassado, mas o Espírito Santo vem polir essas palavras que vou proferir nesta noite. E em nome de Jesus, você vai entender a palavra. Amém. E vai sair daqui satisfeito. Versículo 24 do capítulo 7 de Mateus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos e derrubaram com impacto aquela casa, ou deram com impacto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com impacto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Diz versículo 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões maravilhadas das suas doutrinas, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Quero repetir estes dois versículos. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Pode sentar, irmãos. Quero agradecer a Deus pela viagem em paz que com certeza os irmãos fizeram. Nós ficamos aqui orando pelos irmãos, tanto no culto ontem à noite como na manhã de hoje. Estávamos aqui, participamos de reuniões maravilhosas nesse final de semana, onde Deus claramente falou com todos nós. E também tivemos uma escola muito abençoada, uma escola bíblica nessa manhã, muito abençoada, e com um bom número de irmãos aqui, apesar do horário de verão ter iniciado nesse dia 15 de novembro, ou de outubro. Ele atrapalha um pouco a gente. Inclusive, nós precisamos terminar nossos cultos sempre no horário, porque os irmãos amanhã cedo vão ter um problema. Vai ter que levantar 1 hora mais cedo, não é? Quero agradecer também você que está nos visitando. Seja bem-vindo aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, Jesus, quando proferiu essas palavras, ele estava na Galileia, lá junto ao mar da Galileia, um lugar muito querido pelo Senhor.
um lugar que Jesus sempre procurava estar ali. Nessa manhã ainda estudávamos que Jesus era bem recebido na Galileia. Recebiam ele de braços abertos, ainda que Jesus nunca deixou para pregar para eles uma mensagem menos dura do que ele pregava em outros lugares aonde ele passava. A mensagem era a mesma, a condenação era a mesma. Jesus chegou a olhar para Cafarnaum, onde ele morou, e diz assim: tu, Cafarnaum, que queres e pensas chegar até os céus, tu vais ser abatida até o inferno, porque o que foi pregado aqui nas tuas ruas, o que foi dito aqui nas tuas praças, o que foi falado na casa dos moradores dessa cidade, se isso tivesse acontecido lá em Sodoma, olha só o que Jesus disse, lá em Sodoma, lá em Gomorra, aquelas pessoas teriam se arrependido. Mas tu, Cafarnaum, tens um coração duro. Quanto mais você recebe, mais vai ser cobrado. Quanto mais eu recebo, mais de mim vai ser cobrado. Então, irmãos, nós precisamos estar com muita atenção na bendita palavra do Senhor e praticar essa palavra. Jesus começou a falar o Sermão do Monte no capítulo 5 de Mateus. Ele estava nesta ocasião lá na Galileia e achou por bem, inspirado pelo próprio Espírito Santo, pelo Pai Eterno, de ministrar este sermão chamado Sermão do Monte, porque ele falou para os discípulos não dentro de um pavilhão, não dentro de uma sinagoga, mas sentado sobre a relva, sentado no chão, com certeza, sem microfones, sem nada, não existia essas coisas. E a multidão, diz aqui, a multidão dos discípulos pararam para ouvi-lo. Eu creio que fizeram um grande silêncio, porque Jesus, nesses 3 capítulos, 5, 6 e 7 de Mateus, ele não curou nenhum enfermo, ele não relatou ou contou nenhuma parábola, não fez nenhuma comparação, mas ele simplesmente falou o que deveria de ser dito, orientado pelo Pai, aquilo que a igreja deveria tomar por base em toda a sua vida. Se nós colocarmos em prática, irmãos, o que está escrito nesses 3 capítulos, nós podemos dizer: somos salvos. Amém. Somos remidos. Precisa prestar atenção na palavra de Deus. Amém. Às vezes nós reviramos a Bíblia, procuramos alguma coisa para pregar, falamos, ouvimos e discorremos sobre as Escrituras, fazemos às vezes até uma mistura e acabamos não entendendo, ou transmitindo uma mensagem que você acaba não entendendo. Mas essa mensagem que Jesus pregou, que Jesus falou para os discípulos, eles entenderam. Jesus algumas vezes falou parábolas que os discípulos expliquem de novo para nós, porque nós não entendemos. Jesus repetia, mas esta vez, neste culto, junto da Galileia, repito, de um lugar que ele amava, de um lugar que se cumpria a profecia dos profetas, que ele foi enviado para uma terra miserável, para uma terra dos Galileia dos gentios, um povo que estava sentado junto do caminho, um povo faminto, um povo pobre, um povo diferenciado morava naquela região, mas um povo sedento. Irmãos, as riquezas e o bem-estar desta vida tem
impedido as pessoas prestarem atenção naquilo que realmente Jesus diz acerca da vida eterna. Se presta muita atenção naquilo que alguém deduz que o Senhor está dizendo, pregando uma mensagem de prosperidade, somente de curas divinas e de bens materiais. Aí as pessoas prestam atenção porque é uma mensagem que lhes traz lucro. Eu não quero pregar uma mensagem para você ter lucro só aqui na terra, mas a mensagem que nós precisamos pregar com mais veemência nesses últimos dias e com mais autoridade, esta mesma autoridade que Jesus pregou quando ele encerrou o seu discurso, o seu sermão. Ele prega diferente, ele não é como os escribas, mas prega com autoridade. Pregar com autoridade. Talvez, irmãos, não seja uma mensagem que todo mundo vai saltar e pular, mas você vai entender. Eles entenderam a mensagem. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Eu quero passar rapidamente alguns assuntos, só olhando, porque não tenho tempo. O primeiro assunto do Sermão do Monte foi as bem-aventuranças. Quando o Senhor falou nesse assunto tão maravilhoso, entre elas, a primeira diz: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Oh, que coisa linda ouvir isso. A última bem-aventurança aqui narrada diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Coisa, bem-aventurado, mais do que felizes, quando sermos perseguidos. Ninguém quer ser perseguido, ninguém quer ser caluniado. Nós vivemos num tempo de angústia, meu irmão, quando Satanás tem se levantado para debochar do rosto da igreja, mas ele está enganado. Ele pode até pensar que está debochando, ele pode até pensar que está escarnecendo, mas Jesus de antemão já disse: Satanás, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, não prevalecerão contra a minha igreja. Então nós temos, irmãos, essa plena certeza, essa plena convicção que as portas do inferno, o poder do diabo, não vai prevalecer contra aqueles que ouvem a bendita palavra do Senhor e as guardam em seu coração. Segundo assunto, ele entra dizendo: vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, para mais nada vale, a não ser ser pisado pelos homens. Você tem visto os homens pisar sal? Eu tenho visto todos os dias. Os chamados evangélicos, os chamados evangélicos modernos, a mídia, a imprensa toda está contra eles. As pessoas estão pisando neles, os gafanhotos estão sobre eles, porque perderam o gosto, tornaram-se insípidos e são pisados pelos homens, são defamados porque não são mais sal. Mas quem é sal permanece vivo, conservado, temperado. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E ele vira, eu virei a página aqui, ele fala agora: vós sois a luz do mundo. Tudo desse contexto dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Estou lendo só o primeiro versículo aqui para você entender o que Jesus falou tudo. Quanto tempo ele falou nesse sermão eu não sei,
não é? Eu creio que ele nem olhava para o relógio, não estava muito importando-se com isso. Ele queria transmitir a bendita palavra para a multidão faminta, a multidão que tinha fome da palavra. Só ser luz do mundo, irmãos. Aqui está um segredo que muitas pessoas deixaram de procurar descobrir melhor, viver este segredo de ser luz do mundo, de brilhar, de ser uma verdadeira testemunha do Senhor Jesus Cristo. Ser testemunha, irmão, sem luz, vivendo nas trevas, não ter resposta, não ter uma ação, não ter uma reação quando se pergunta quem você é, quando olha para você e não dá para diferir você do mundo, não dá para saber se você é ou não é. Nós precisamos ter luz, meu irmão. Amém. Nós somos os crentes. Amém. Nós somos os aleluias de antigamente. Essa pequena multidão que resta ainda sobre a terra. Nós não somos essa grande multidão de evangélicos, mas nós somos a luz do mundo. Amém. Versículo de número 17 do capítulo 5. Não penseis que vim revogar a lei, falando sobre a lei e os profetas, porém vim fazer com que ela se cumpra. Ou mais, vou reler o versículo: não vim para revogar, vim para cumprir. E Jesus citou alguns itens da lei aqui. Primeiro, ele citou do homicídio. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, olha a filosofia de Jesus. Eu, porém, glória a Jesus, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir o insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus era bonzinho. Jesus era melhor do que a lei. Se foi a lei, não, meu irmão, ele tem aqui uma forma gloriosa e santa de lutar com amor. O amor de Deus foi derramado, sem dúvida nenhuma, mas colocando esse amor em prática, e esse amor agora, nós revertendo esse amor, ou correspondendo com esse amor ao Senhor e amando Ele, nós podemos obedecer tudo isso que Ele está dizendo. Amém. Segue um pouquinho à frente e ele fala no adultério, coisas lá da lei. Primeiro no homicídio, agora no adultério. Ouviste que foi dito: não adulterarás? Eu, porém, o que ele vai dizer? Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Ele disse. E agora? Você vai ouvir essa palavra e vai guardar? Você vai zelar por essa palavra? Você vai continuar amando essa palavra ou vai desprezar? É o sermão do monte, irmãos. A palavra mais bela, as palavras mais belas que Jesus pregou. O sermão mais lindo, incomparável com o sermão profético, que foi o sermão do juízo final, o sermão das duras provas que a igreja vai passar sobre a terra, enfim, bem diferente, ensinando como nós devemos viver o nosso dia a dia, para e passo no nosso dia a dia. Ele está ensinando aqui nesta mini Bíblia, do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Vai mais, ele diz da vingança. O que ele vai falar sobre vingança? Capítulo 38, capítulo 5. Ouviste que foi dito lá na lei? Olho por olho, dente por dente. É assim que muitos de nós queremos ser. Se ele faz para mim, eu também faço para ele. Se ele arrancar o meu olho, eu arranco dele também.
Se ele bater em mim, eu bato nele também. Se ele bater no meu filho, eu bato no filho dele também. O que ele está pensando? Olho por olho e dente por dente. Ele emprestou 10 reais para mim e não me pagou. Eu vou levar ele, eu vou contar isso e vou fazer queixa dele. Ele fala um monte de coisa. Não perdoa ninguém. Aliás, Jesus falou aqui para frente também nesse assunto. Eu, porém, vos digo acerca do olho por olho. Vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ei, Jesus, filosofia gloriosa do meu querido Deus. Olho para a minha estrutura humana, olho para mim e pergunto, Senhor, será que consigo? Será que consigo? Será que você consegue? Oh Deus! O que você vai fazer diante dessa palavra? Vai fugir? Vai deixar o caminho por causa dessa palavra? Não! Fica firme, meu irmão. O Senhor vai dar vitória. Ele fala do amor ao próximo agora, no capítulo 43, versículo 43 do capítulo 5. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ensino. Amém. Este é o ensino. Glória a Deus. Esta é a doutrina. Muita gente pensando, pergunta: pastor, hoje é culto de doutrina? Todo culto é culto de doutrina. Amém. Todos os cultos. Nós chegamos num tempo, irmãos, que é culto de doutrina. Antigamente eu me lembro dos cultos chamados culto público, quando todos podiam entrar, e tinha os cultos de doutrina só para os crentes. Mas hoje essa porta está aberta sempre para todos que entrar aqui. Precisam ir com muita urgência entender aquilo que o Senhor quer acerca de cada um de nós, para podermos adentrar o céu, não é? E ele entra agora no capítulo 6, no versículo 1 ele diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto do vosso Pai que está no céu. Esse negócio de aparecer, esse negócio de fazer para aparecer, de pregar para aparecer, de cantar para aparecer, cantar bonito para aparecer, minha voz, botar defeito naquele irmão que canta sem... não tem conhecimento da tonalidade de um instrumento, não tem, ele não sabe, e você põe defeito, eu ponho defeito, queremos tudo perfeito. De quem o Senhor está ouvindo a voz? As corujas, eu acho que é a ave do mato da noite, ela anda só à noite, que tem a voz mais feia, mas elas cantam. Elas cantam. Amém. Elas louvam o Criador. Amém. E o Criador recebe a voz dela. Amém. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém. Então procure cantar, procure louvar o Senhor, procure exaltar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Como se deve dar a oferta? Aqui fala, nessa minha versão aqui, o subtítulo dar esmola. Como? Diz assim: quando pois deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, dizendo para a igreja, dizendo para os discípulos: vocês aqui, meus filhos. Lá ele estava dizendo, e eu digo aqui, nós aqui, meus irmãos, quando dermos as nossas ofertas, ignore a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita.
É igual eu pegar aqui meu dízimo, minha oferta e ficar mostrando. Ou eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu há anos atrás. Eu sempre dei dízimo, e onde eu congregava, houve um tempo que eu estava num lugar, na igreja onde sempre vivi, onde nasci, e tinha assim, lá nos fundos, próximo da porta de saída, um relatório dos dizimistas, e tinha 2 que sempre estavam na frente, era eu e um outro. Eu olhava, quando o José estava na minha frente, eu pensava comigo: no mês que vem eu vou te deixar para trás. Irmãos, levou algum tempo para eu descobrir que eu era um hipócrita. Lá mesmo o Senhor me fez entender que eu era hipócrita. O Senhor não estava recebendo a minha oferta, era maior do que a oferta daquela viúva, daquele mais pobre do que eu, daquele que estava ali dando com o coração aquilo que realmente ele estava dando para o Senhor. E eu queria aparecer, parei com aquilo logo, e hoje me envergonho daquelas atitudes. Para nada valem. Eu olhava lá, o nome dele estava acima do meu. Diz: no mês que vem eu dou mais. Que adiantou, meu irmão? Joguei fora. Não louvei o meu Senhor. Repito, hoje tenho vergonha até de comentar isso, mas é uma verdade que não pode ser escondida. Como jejuar? Agora o Senhor vai ensinar aqui. Como jejuar? Aliás, como se deve orar? É o versículo 5 do capítulo 6. Versículo 5 do capítulo 6. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. É muito mais que tem escrito aqui. Eu não tenho tempo para passar tudo para os irmãos, mas orar, palavras bonitas, palavras polidas. Eu tenho que falar bem em português, bem claro. O Senhor não está muito interessado em português, ou inglês, ou francês, ou qualquer idioma dessa terra. Sim, claro, o Senhor quer que você o adore em espírito e em verdade. Ore com sinceridade, ore com clareza, porque uma das coisas que a Bíblia diz que nós não sabemos orar, como o que nós não sabemos fazer é saber orar como convém. E o apóstolo Paulo nos aconselha em Romanos que nós devemos orar junto com o Espírito Santo, porque ele tem essa função de orar por nós e ensinar nós a orar. Bendito é o nome do Senhor. Oração dominical, todos nós sabemos de cor. Mas você já ouviu os detalhes dessa oração? Você já observou os detalhes dessa oração? Isso aqui, irmãos, não foi ensinado para Jesus. Isso aqui não estava registrado na lei. Não foi ditado isso aqui por Maria para ele, mas foi revelado pelo Pai do céu. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Não pode ser orado como uma oração decorada ou sem sentido. Eu posso orar essa oração todos os dias, mas realmente pedindo: Senhor, faça-se comigo como se tu estivesse fazendo aí no céu. Veja só, segue um pouquinho adiante e diz: venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ensinando-nos a não ser gananciosos, a não sermos homens
que se preocupam demasiadamente com o amanhã. O que vamos comer amanhã? O que vamos ter amanhã? Você sabe, meu irmão, por que da frieza espiritual nos corações? É por causa da preocupação desnecessária com o amanhã. Amém. Não se conformamos. Temos que ter reserva, temos que ter a despensa cheia, a nossa mesa é farta, sobra mais do que a metade de todos os nossos almoços e jantares, o nosso café da manhã, sobra mais do que a metade. Muitos jogam o resto no lixo, depois vem para a igreja agradecer a Deus pelo pão de cada dia. É mentira. Só quem pode agradecer o pão de cada dia é aquele pobre que só tem aquele pedaço de pão para comer no dia a dia. E ele diz: Senhor, eu te agradeço pelo pão deste dia. Amanhã tu vais providenciar o pão que hoje eu não tenho. Irmãos, diante dessa palavra revelada de Jesus, quem nós somos? O que estamos fazendo? Vivemos numa fartura e vivemos reclamando e dizendo que o país está em crise, nós estamos numa situação difícil e murmurando e contendendo e condenando. Meus irmãos, Jesus está olhando para nós como seus discípulos. É para mim e para você, e nós precisamos tomar uma decisão na noite deste dia. E diz mais no versículo 12: perdoa-nos as nossas dúvidas, perdoa as nossas dívidas, olha só, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Meu Deus. E aí, você perdoa, pede perdão. O Senhor nunca vai perdoar alguém se você pedir perdão para mim. Aqueles 50 reais que você emprestou para a irmã, você vive murmurando porque ela não tem como pagar. Ela pediu para pagar a luz, ela pediu para você para comprar pão, ela pediu para você para pagar o leite das crianças, e você fica murmurando contra ela e pedindo perdão para mim. Irmãos, como nós estamos longe da realidade, irmãos. Muitas vezes nós pensamos que estamos nadando em águas que nos levam ao Senhor, estamos nadando num rio falso, estamos dando braçada e esforçando-nos sem proveito algum. Mas agora, eu não posso mudar a tua vida, como muita gente diz, que chega aqui e diz: Deus vai mudar tudo na tua vida essa noite. Eu não posso, mas eu já estou pregando aqui há mais de 20 anos, irmãos, e eu tenho desejo de, junto com vocês, tomarmos uma decisão de sermos mais crentes em Jesus Cristo, crentes de verdade. E ele vai: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, a glória para sempre. Amém. Depois ele disse: perdoardes aqueles, porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Nós queremos receber, mas não, nós queremos ter os nossos direitos, que são para nós, parece que foi gravado no coração, que são adquiridos. Eu tenho direito, mas esquecemos dos nossos deveres. Esquecemos dos nossos deveres. Como jejuar? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o corpo com o fim de aparecer aos homens que não jejuam, de aparecer aos homens que jejuam. Vamos fazer. Eu já vi quanta gente, irmão, dizendo: o cidadão está em jejum, a cidadã está em jejum.
está jejuando, está numa campanha de jejum. Para que contar isso? Para que falar? Por que dizer? Por que desfigurar o teu corpo? Por que deixar de pentear o teu cabelo e arrumar bem arrumado? Ande como se nada tivesse acontecendo. Não seja hipócrita, pastor. Nós precisamos, irmãos, colocar isso em prática na nossa vida. Tesouro no céu. Não acumules para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões roubam, escavam e roubam. Depois vem o complemento aqui dessas instruções do Senhor: mas ajunteis tesouros no céu. Meus queridos irmãos, eu um tempo andei em direção a um caminho tão tenebroso, sem perceber. Eu achava, e às vezes ainda reclamo como ignorância. Puxa, eu não pensei em envelhecer e não ter um fundo a mais para minha garantia. Deus já me deu tanto, e ainda sou capaz de reclamar. Nunca precisei deixar o meu carro na garagem e dizer: hoje eu não tenho gasolina para sair com ele. Nunca eu e a Esther e os nossos filhos sentamos numa mesa e dissemos: hoje não temos pão para comer. Nunca olhei para o meu guarda-roupa e não tivesse mais do que meia dúzia ou uma dúzia de ternos, de camisas, de tudo que eu preciso. Por que nós somos tão envergonhados? Por que em vez de nos preocupar com a nossa vida eterna, nós nos preocupamos com a vida dos outros para falar mal um dos outros? Por quê? E ele segue aqui: a luz e as trevas, quando ele diz bem claro, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se teus olhos forem ruins, todo o teu corpo será treva. Por quê, irmãos? Porque essas duas entradas aqui, essas duas janelas que nós temos, através dela entra toda a podridão deste mundo para dentro do nosso coração. Não posso me ater aqui. Os dois senhores, ninguém pode servir a dois senhores. Ou agradará um, ou desprezará o outro. Satanás tem um argumento terrível que diz: sim, você pode servir a dois senhores, não tem problema. Pode ser crente e pode ser meu. Você pode ir na igreja e pode ir no baile. Você pode ir na igreja e ver todas as coisas que for necessário aí na rede social. Você pode ter tudo o que quiser. É mentira, meu irmão. Nós temos que servir ao Senhor. Ele disse, foi ele que disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ansiosidade e solicitude pela vida. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Meu Deus, irmãos, eu repito aqui: que filosofia, que glória de palavra. Imaginou, meu irmão César, se Jesus estivesse sentado aqui na nossa frente, ou em qualquer lugar mais difícil aqui de acesso para nós subir, e Jesus vai estar lá naquela montanha hoje, eu creio que nós iríamos nos esforçar para chegar lá para ouvi-lo. Mas ele não vai fazer mais isso. Mas teve uns discípulos que tiveram oportunidade, e nós temos oportunidade, eu aqui ouvindo e você sentado me olhando e ouvindo as mesmas palavras do Senhor Jesus. O que nós temos dificuldade, irmãos, é guardar essas palavras no nosso coração. Juízo temerário: ninguém julgueis, para que não sejais julgados. Capítulo 7 eu já estou. Pois com o critério com que julgares,
sereis também julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Nós não temos o direito de condenar ou de julgar alguém, porque nós vamos ser da mesma forma julgados e condenados por alguém daqui. Não deis o que é santo aos cães. Não deis o que é santo aos cães. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para não as pisarem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. São porcos e cães, voltam e dilaceram. Quantas pessoas têm feito sociedade com o mundo, irmãos? Compartilhado com o mundo as coisas santas que você não pode compartilhar. Quantas pessoas que têm aberto o seu tesouro, os seus segredos para o mundo. Não abra o teu tesouro para o mundo. Nós temos um tesouro, meu amado irmão. Jesus contou uma parábola dizendo: um homem estava andando, ele conhecia desse assunto de tesouro, de pedras preciosas, e achou um terreno. Era caro, mas ele foi para casa, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele tesouro. Aqui na Bíblia está escrito, mas eu creio que para ninguém ele contou. Era uma mina que estava num terreno, nem o dono do terreno sabia, mas ele viu, ele entendia. Ele era um geólogo com certeza, ele entendeu, ele viu, ele entendeu do assunto. Eu vou comprar tudo. Você, um dia e eu vendemos tudo que tinha, aquilo que era de porcos e de cães, nós vendemos tudo, nós deixamos tudo, e compramos um tesouro. E agora Satanás quer tirar esse tesouro, quer descobrir, ele quer bloquear a tua mente e você declarar essas coisas. Não declare, meu irmão. O tesouro é teu, a salvação é um mistério que está dentro de você. Amém. E agora, para encerrar, os falsos profetas, duas espadas. Jesus incita a orar. Ele incita a orar. No versículo 7 do capítulo 7: pedi e dar-se-vos-á, e buscai e achareis, e batei e abrir-se-vos-á. Pois quem pede recebe, e o que busca encontra, e quem bate abrir-se-vos-á. Ele ensinando, insistindo em orar, para nós não ficar aqui pensando que nós vamos orar sempre: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Aqui na frente ele incita a oração. Fica batendo, fica lutando. Amém. Que uma hora eu vou te atender. Amém. Tem uma outra situação da igreja Laodiceia, que diz que Jesus estava do lado de fora. Não era Laodiceia que batia, era Jesus que batia na porta de Laodiceia. E se tu abrir a porta, eu entrarei na tua casa, cearei contigo e tu comigo. Deixa eu entrar na tua casa. Quem sabe Jesus está batendo na porta do coração de alguém aqui que está desanimado, está triste, está meio confuso. Reclamaste tanto no dia de hoje, estás pensando tanto naquilo que poderá acontecer, de promessas de homem para amanhã. E se não acontecer? Se aquela promessa que fizeram para você chegar num determinado escritório, numa repartição pública, e isso foi dito, não deu certo, você vai deixar de Jesus? Ou vai continuar batendo? Jesus, esta não era a porta que tu querias que se abrisse para mim. Eu espero uma outra porta. Jesus, abre-me a porta. Bendito é o nome. Os falsos profetas, cuidado, ele diz. Olha só, e que meio nós vivemos hoje, irmãos? Na falsa igreja, falsas profecias, falsos profetas, em todo lado eles estão. A grande multidão está com eles, porque há sinais e prodígios. Eles estão lá,
eles correm para lá, eles tiram o último centavo do bolso e entregam na mão deles. Talvez aqui, por ter um pastor de mão calejada que trabalha, você não dá muito valor. Eu precisava de um aqui que tivesse preço, tivesse valor. Eu quero declarar para você que eu tenho preço, eu tenho valor em nome de Jesus. Fui comprado e remido no sangue do Cordeiro. Aleluia! Eu tenho valor diante dos céus. Bendito é o nome do Senhor. E quero, irmãos, com toda a minha alma, que essa mensagem seja guardada no teu coração. Então os falsos profetas, depois, quando ele encerrou, não adiantaria eu ter falado aqui superficialmente o sermão do monte, parcialmente, e não dizer o que ele disse no final. Toda mensagem que nós pregássemos deveríamos ter esse fim, esse arremate no fim da mensagem. Todo aquele, ele disse para todo mundo ouvir, todo aquele que ouve estas minhas palavras não as pratica, eu comparo com eu vou ler de novo. Todo aquele, pois, que ouve estas palavras minhas e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transportaram os ventos, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram de impacto contra aquela casa, porém ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Olhem para mim, irmãos, deixa as crianças ali. Todo aquele que ouve, veja só, 5 prudentes, 5 imprudentes. Aqui ele está falando de um dono de casa prudente e de um imprudente. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e as não pratica, será comparado a um homem insensato, um louco, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os ventos, os rios, sopraram os ventos e deram de impacto contra aquela casa, e ela caiu, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Acabou. O que você quer? O que você quer? Essas duas casas que no final do sermão do monte Jesus mencionou, olhando assim por fora, é iguaizinhas, com pintura bonita, com toda a mobília dentro da casa, mas o problema estava no fundamento. Um imprudente edificar uma casa na areia. Quem ouve a palavra do Senhor e não pratica é esse louco, é essa imprudente. Perdeu toda a vida, investiu tudo naquela casa, mas não foi prudente o suficiente para praticar as palavras do Senhor. O vento vem, os deslizamentos vêm e derrubam esta casa. Mas eu comparo também, ele disse, como um homem prudente, um homem sábio, que edificou a casa sobre a rocha. O vento veio, os rios transbordaram, desceram os montes. Aqui na nossa região dá muito deslizamento, e deu de impacto contra aquela casa, impacto, e derrubou aquela casa. Ou seja, não derrubou aquela casa, ela ficou firme. Não tem coisa mais linda nisso do que um crente enfrentar uma tempestade de cabeça erguida. Aleluia, aleluia, amém. Lembro dos meus velhos amigos que já dormem no Senhor. Quantos deles enfrentaram grandes tempestades, perderam tudo que tinham, perderam a própria família, mas permaneceram firmes. Amém. Foram caluniados, foram até açoitados, porque ainda sou do tempo que o crente apanhava nas ruas
e nos vales aqui da nossa região. Tinha no corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo, mas nunca negaram o seu nome. Amém. E hoje dorme no Senhor, aguardando o glorioso dia da volta do Senhor. Amém. Seja prudente, meu irmão, e guarde no teu coração todo o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, o Sermão do Monte.